Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Nós estamos hoje reunidos aqui para fazer o nosso segundo podcast da Pamplona Digital. O propósito do nosso canal é promover conteúdo de qualidade em governança, alta performance e gestão de projetos. Gente, se vocês gostam do nosso conteúdo, por favor, nos sigam no nosso canal, nos sigam nas redes sociais, curtam o nosso conteúdo. Estamos aqui hoje reunidos com nosso CEO, Ricardo Pamplona, e o nosso diretor de serviços, José Carlos Giacomini. Também temos aqui a presença do Henrique, nosso cinegrafista, e o Maurício, nosso gestor de projetos. Vamos falar de um tema muito bacana, gente, e muito interessante. E uma grande realidade hoje em muitas organizações, que precisa ser endereçada. Desalinhamento estratégico, superando desafios com a modelagem de negócios. Vamos falar um pouco, antes de a gente começar, dos nossos convidados. Estamos aqui com o Ricardo. O Ricardo, nosso CEO, ele tem mais de 25 anos de experiência multissetorial, ele é expert em governança e gestão de projetos. Ele também é uma pessoa muito automotivada e está sempre de bom humor, trabalhando no desenvolvimento e gestão de times interdisciplinares para gestão de negócios ou áreas técnicas de diversos segmentos. Ele é graduado em Direito, pós-graduado em Gestão de Negócios na Saúde, Engenharia e Gestão de Projetos, Direito do Trabalho, além de ser conselheiro empresarial e coach Ikigai. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, André. Nosso diretor, José Carlos Giacomini, é um profissional muito gabaritado na área de tecnologia, ele tem mais de 20 anos de experiência nessa área, ele é expert em gestão de projetos e processos, ele é muito habilidoso com pessoas, conhece muito de soft skills, que resolvem as dores dos clientes e suas equipes. Ele é gestor de projetos, PMO corporativo em empresas multissetoriais. Ele é professor de metodologias ágeis e modelagem de processos, BPM. É graduado em sistemas de informação, pós-graduado em governança e gestão de processos e certificado em Lean Agile Coach Professional. Seja bem-vindo, Zé. Obrigado. Bom, a respeito de mim, o mediador, eu sou o diretor de novos negócios aqui na Pamplona. Eu tenho mais de 30 anos de experiência multissetorial. Eu sou mentor de líderes e equipes em mudanças organizacionais, tenho expertise em estratégia, melhoria contínua, processo, qualidade, inovação e performance, reunindo competências para atuar em áreas administrativas e produtivas. Sou consultor e pesquisador em melhores práticas de gestão, tenho vivência nacional e internacional em implantação de jornadas enxutas, sou graduado em administração, pós-graduado em gestão da qualidade, mestre em engenharia da produção e certificado em Lean Management, Change Management e também sou Six Sigma Black Belt. Bom, vamos começar a nossa conversa de hoje endereçando uma pergunta para o nosso CEO Pamplona. Ricardo, o que o desalinhamento estratégico causa em uma empresa? Bom, essa pergunta de milhões, né? Uhum. Pergunta de milhões. Primeiro, existem alguns sintomas que são bem interessantes, né? Um dos sintomas que é importante a gente entender para tratar do processo de desalinhamento estratégico de uma organização é fazer uma analogia como fosse uma casa, né? Uma casa, nós temos dois principais interessados, que são o pai e a mãe desta casa, e comumente lá pelo menos um filhote lá, ou dois filhotes que sejam, né? Os integrantes daquela família. O interessante é que é muito comum, né, que a gente veja uma situação assim acontecendo. A criança pede alguma coisa para o pai ou para a mãe e a mãe, por exemplo, vai lá e dá um comando. Filho ou filha, faça isso.
ou pode fazer ou não pode fazer. 5 minutos depois, o pai, desalinhado daquela visão da mãe, autoriza ou desautoriza aquilo que a mãe acabou de dizer. Isso causa uma baita confusão em casa, né, pessoal? Uma baita confusão. O filho que não sabe para onde vai. Se é um casal que tem mais filhos, já causou jurisprudência, né? O outro filho já aprendeu o caminho, certo? Então, é um desalinhamento que é bem comum da gente ver em casa. E por que essa analogia? Porque assim como os sócios de um casamento, sócios de uma vida, né, que são sócios de um casamento, quando nós nos tornamos sócios em empreendimentos, nós devemos ter esta mesma preocupação do alinhamento estratégico sobre aquilo que a gente vai tratar com toda a linha de comando que está abaixo da gente. Né? Que está abaixo no sentido de que está conosco na jornada de execução daquelas tarefas. Porque senão o filhote aprende o caminho. E ele pede para o diretor A uma coisa e não é autorizado, vai lá e pede para o diretor B e é autorizado e está feita a confusão depois na reunião de sócios, né? Para se entender depois em casa como é que aquilo aconteceu. Então, o primeiro grande indício de um desalinhamento dentro de uma sociedade é isso, sabe? É quando um diretor dá um comando e o outro diretor dá um outro comando diametralmente oposto em cima da mesma situação. Então esse desalinhamento fica evidente nestas situações do cotidiano, certo? E essa analogia ela é muito importante também pelo seguinte, assim como esses conflitos de desalinhamento que acontecem numa família e que eventualmente esses conflitos levam inclusive à dissolução da família, assim também acontece nas empresas. Até porque, né, gente, pelo menos 80% ou mais, eu não lembro do número exato agora, mas eu sei que é mais de 80% das empresas do mundo são familiares, são empresas familiares. Então nós temos um conflito familiar importante para resolver dentro da empresa. Portanto, esse alinhamento ele é ainda mais sensível, ele é ainda mais delicado. Um segundo ponto muito importante nesse processo, né, sobre o aspecto estratégico, então o primeiro é identificar os sinais de que esse desalinhamento está acontecendo. E um sinal muito importante é esse, né, do comando sendo realizado de várias formas diferentes. O segundo ponto bem importante é que estes sócios, eles devem fundamentalmente compartilhar dos mesmos valores pessoais e profissionais. Claro, eles não precisam ser idênticos, né? A gente não consegue ser idêntico em relação aos valores de uma sociedade ou de um grupo de pessoas. Mas nós devemos ter uma confluência destes valores, de fato, para que eles não conflitam entre si. Porque o que são valores, né, pessoal? Os valores de uma pessoa são aquelas coisas sobre as quais ela não transaciona, ela não negocia, ela não discute mais a respeito daquilo. Assim como os valores de uma empresa deveriam ser, né? Aqui na Pamplona Associados, por exemplo, nós temos uma fala muito, muito fácil a respeito disso. Inclusive, cada um dos colaboradores que vem para a nossa jornada, que participa, eles certamente lembram dessa fala. Todos nós iremos errar no processo, vai acontecer. Em algum momento nós iremos errar. Mas, quando algum de nós sair da linha em relação aos nossos valores, acabou o jogo. Nós não estaremos mais juntos a partir daquele dia. Então, aqui na nossa casa, a gente conseguiu resolver muito bem isso, né? Graças a Deus e ao trabalho. Então, um segundo ponto é esse, o alinhamento dos valores das pessoas e da organização, para que de fato eles conversem. E é muito fácil também identificar quando esses valores não estão muito adequados. Por exemplo, nos processos de vendas. Eventualmente, nós temos um diretor mais afoito, né, que eventualmente começa a sair da linha da realidade a respeito daquilo que a gente está comercializando. E isso pode ser um problema a respeito dos nossos valores. Claro, as pessoas erram, mas a partir do momento que elas foram corrigidas, elas têm que mudar de postura. Eventualmente você tem um diretor dentro de casa que não consegue ter uma visão de atendimento de cliente, ou seja, não consegue ter uma visão de que o cliente de fato é quem sustenta aquela operação. Esses dias mesmo estava tendo uma conversa com um diretor, ele reclamando com outro diretor de uma empresa,
ele reclamando dos trabalhos do back-office, reclamando dos clientes que ele tinha. Aí eu me vi obrigado a lembrá-lo, poxa, a sua empresa existe somente para atender os seus clientes. Este trabalho que você tanto reclama é o seu trabalho. É aquilo que você deve fazer para sustentá-los. Tem certeza que você está no lugar certo? Essa foi a fala. Então, eu acho que essas duas coisas, né? O alinhamento a respeito dos conceitos e a respeito da linha de comando. E o alinhamento dos valores dos sócios e dos valores da organização, eles de fato caracterizam um desafio a ser conquistado, né? A ser conquistado dentro da jornada do planejamento e da jornada de execução das companhias. Muito bacana, Ricardo, muito bacana. Reflexão muito válida e, de fato, a gente ter essa questão muito bem resolvida e também cultuar esse exercício dos valores e da visão estratégica é muito importante para a gente, de fato, construir uma cultura de alinhamento contínua, né? Maravilha! Vamos seguindo aqui, fazendo uma pergunta para o Giacomini. Giacomini, que riscos uma empresa desalinhada pode correr em relação à sua direção? Certo, André. Eu acho que pegar um pouquinho da fala ali do Pamplona, né, que ele deixou claro, né, o desalinhamento ali entre os sócios, né, o risco é a falência, né, acabar o negócio. Então, Como acaba o casamento, acaba o como negócio. acaba, exatamente. Precocemente, eventualmente, né? Precocemente, porque o casamento que dura 30 anos, ele durou 30 anos. Então, acho que a nível, né, mais estratégico, esse é o primeiro risco que a gente identifica, né, que é realmente a dissolução da sociedade, a venda da empresa, né, ou a falência, né. Agora, descendo um pouquinho mais para o nível tático operacional, né, essa falta de clareza, falta de foco, né, ele gera uma consequência muito grande na parte tática e operacional, né. Então, esse desalinhamento, essa falta de foco, de direcionamento para os líderes e para o desdobramento dentro das áreas, né, pode gerar uma confusão operacional, né? Como o Pamplona disse, um dá um comando, outro dá outro. Então, imagina, né, internamente como a equipe fica. Então, essa confusão, esse caos que pode se criar ali, né, ele tem muitas consequências, né? Então, o profissional ele pode ficar desmotivado, né? Ele não sabe direito para onde ir, se desmotiva. Fica inseguro, né? Ou às vezes pode até causar uma ingerência, né? Então, a parte comportamental, né, ela é um risco muito grande por essa falta de foco de alinhamento, né? E isso também causa com que, como o profissional está ali, ele não sabe direito para onde ir, aonde vai chegar e qual é o objetivo dele com aquilo ali, né? Qual é o objetivo da função dele ali, acaba se desmotivando e com isso acaba procurando uma outra oportunidade, né, em outros negócios, em outras empresas. E essa rotatividade, ela gera um custo, né, que é o custo para desenvolver novos talentos. Então também tem uma questão financeira, um risco financeiro aqui. O custo de aquisição de novos profissionais, o custo de execução de projetos, né? A gente vê muito, quando não tem uma linha de comando clara, né? A gente vê muito que as áreas elas trabalhem para elas. Né? Então, assim, existe um desalinhamento entre as áreas. Então, o gestor da área ele vai querer que a equipe dele trabalhe para ele e não para um propósito. Feudos, né? Exatamente. E aí isso começa também a ter problemas de processos, né? Os processos internos eles começam a não ser eficientes. A gente pode ter duplicidade de atividades, né? 2 ou mais pessoas fazendo a mesma coisa, porque não existe um alinhamento, não existe uma visão clara do que as áreas e os departamentos estão fazendo, né? Então essa gestão do processo ela acaba também ficando
desalinhada, o propósito. E quando a gente tem essa insegurança, quando a gente tem essa falta de visão, onde é que fica o foco no cliente, né? Onde é que fica a satisfação do cliente, né? Tudo isso ele reverte diretamente na insatisfação do teu cliente, porque tu para de olhar para o cliente, tu olha só para a tua casinha, tu olha só para o teu processo ali. Eu quero garantir o meu, né? Então, tem uma frase que diz, né, que se tu não tem uma estratégia, tu faz parte da estratégia de alguém, né? Então, aí que começa, né? Então, eu vou ter a minha estratégia para eu garantir o que eu quero, né? E aí começam esses desalinhamentos, né? Então, tu acaba tendo perda de vantagem competitiva, tu não consegue identificar onde está o teu problema, aonde tu pode melhorar, tu fica incapaz de ter inovação, porque tu não tem melhoria no teu processo. Então, uma série de riscos que acabam causando. A turma entra na defensiva, né? Sim, sim. E aí tem aquela questão da caça às bruxas, né? Onde um fica se defendendo do outro, todo mundo quer achar um culpado. É uma situação de medo, né, pessoal? Uma situação de segurança, de medo. De medo, né, pessoal? Quando a gente não consegue causar uma região, uma área de confiança, tanto no nível estratégico quanto no nível tático operacional, a gente tem pessoas com medo trabalhando com a gente. Sim. E as pessoas com medo, o medo transforma boas pessoas em más pessoas. Porque ela se forra de uma armadura, se arma, né? Que você não consegue penetrar. E uma das coisas mais gostosas da paixão que a gente tem por aquilo que a gente faz, né? Que quando nós trabalhamos com gestão de processos, e vocês dois mestres nisso, né? Quando nós trabalhamos com a gestão de processos, a visão Lean, que vocês trazem muito bem, ela é preparada para desmontar esses feudos. Ela é preparada para desmontar essa energia defensiva e tratar as pessoas como pessoas. E tem uma fala aqui do José que acho que é muito importante, que é a percepção de que o alinhamento das pessoas que trabalham para os processos, a fala que você usou foi, se você não tem um projeto seu, um plano seu, você faz parte do plano de alguém. E quando a gente escolhe trabalhar em uma companhia, quando a gente escolhe não ser empreendedor, é natural, certo, que a gente então embarque naquele sonho daquela empresa. Exato. Mas a gente não pode esquecer que os nossos sonhos pessoais, e também o empreendedor não pode esquecer disso, que os sonhos pessoais dos seus colaboradores têm que estar atendido por este sonho da empresa. Sim. Se isso não é tratado no processo, fica muito complicado de ter retenção, fica muito complicado de ter comprometimento, fica muito complicado de ter esse engajamento das pessoas em prol de um sonho maior, aonde o sonho dele faz parte. É isso aí. E são esses os riscos assim que a gente vê, né, principalmente mais a nível tático e operacional, né, que é a execução do dia a dia, tarefa ali, né, as equipes. E aí quando a gente fala de processos, né, Pamplona, o processo ele não é departamental. Né? É da empresa? Ele é da empresa, exatamente. Então ele é empresarial. Ele passa por todos os departamentos, né? Então o processo de compras ele passa por diversas áreas, né? Por diversos departamentos. Então assim, na visão enxuta, né? O processo ele faz parte da cadeia de valor, né? A gente olha lá desde o fornecedor até o distribuidor ao cliente. E essa fala, quando a gente fala de cadeia de valor, às vezes o termo final se perde, né? É a cadeia de valor para o cliente. O fim da frase a gente nunca fala. A gente nunca fala. Mas então quando a gente trata de processo, a gente trata da cadeia de valor do processo para o cliente. Né? Então, importante. Sempre tem que ser o cliente, né? Exato. E aí, quando a gente bota o foco nisso, realmente a gente consegue quebrar esses feudos. Né? Então, todos esses riscos, né, que eu vejo, que eu identifico aqui, ele acaba botando a credibilidade do negócio em jogo. Né? Então, volta o ciclo de novo lá para a mesma questão que tu falou lá no início, né? Que desde o desalinhamento estratégico, né, até o desalinhamento tático operacional, tudo isso bota em xeque todo o teu negócio. Exploramos bem essa questão, né, e falamos bastante das dores dos negócios, né,
Vamos seguindo agora com uma questão aqui para o Pamplona, sobre como, Ricardo, a gente cria condições para um alinhamento estratégico entre as lideranças, né, que são as principais protagonistas desse processo. Perfeito, perfeito. Assim, André, a integridade da liderança, seja ela o nível que ela estiver, tá? Pode ser uma liderança estratégica, tática ou operacional lá na ponta, não importa. A integridade dessa liderança é a condição sine qua non para que isso de fato possa acontecer. Por quê? A integridade do líder causa um ambiente de confiança. E o ambiente de confiança é essencial para que eu de fato possa gerar o alinhamento. Por quê? Porque a verdade, ou para que as pessoas exerçam a sua palavra, no sentido de que elas expressem o seu ponto de vista a respeito de algo, ou seja, a sua visão da verdade, ela necessita de um ambiente seguro. Ela necessita de um ambiente de respeito, de educação, de carinho, de aceitação daquilo que é divergente, daquilo que é diferente, daquilo que não concorda com você, do contraditório. E um líder que eventualmente não esteja íntegro consigo mesmo, se ele não se conhece o suficiente, se ele não se domina o suficiente, ele não está pronto para essa verdade do outro. Sim. Né? Porque a verdade é um negócio complicado, né? Porque é como um espelho que caiu, quebrou, cada um pegou um pedaço e acha que está vendo tudo. Ninguém vê a verdade toda. Mas você tem uma oportunidade belíssima como líder, a partir do momento que você cria um ambiente de qualidade, um ambiente de valor, um ambiente de confiança, você tem uma coisa incrível, que é a possibilidade de receber de forma transparente e real a visão das outras pessoas. Então o teu espelho pode aumentar um pouquinho, você pode conseguir ver um pedaço maior dessa verdade, desde que você esteja receptivo para isso, humano para isso. Então essa, no meu entendimento, é a característica mais importante para possibilitar o alinhamento estratégico, tático ou operacional. O desenvolvimento de um espaço de confiança entre as pessoas. Eu acho que uma palavra também que cabe aqui é colaboração. Né? E no nosso episódio passado a gente comentou muito sobre ambiente colaborativo. Né? Então, eu acho que a colaboração entre as pessoas, né, por ter um ambiente seguro, é muito possível. Né? Não, pode. Eu só ia complementar aqui. Como a gente falou lá, o líder ele tem um papel primordial nesse aspecto, né? Porque ele tem que estar bem, ele tem que ter valores e ele tem que cultuar valores que são valores da organização, para de fato criar condição da equipe receber. Outra coisa, um líder ele serve, ele está lá para servir. Então, ele tem que ter compromisso com o trazer a mensagem mais pura do nível máximo da organização e derramar, compartilhar essa mensagem para a equipe que está abaixo dele, né? E também exercitar a nobreza de desenvolver quem está abaixo dele, né? Para desenvolver essas capacidades, porque afinal das contas ele não vai estar lá para sempre, né? Exato. E tem uma fala a respeito disso ainda, um complemento, André. Eventualmente a liderança, ela acha ou ela acaba compreendendo que o líder precisa ser algum super-homem, alguma coisa assim, né? Porque é cheio de atributos fantásticos, né? Ele não pode perder as estribeiras, ele não pode perder o respeito, ele não pode isso, ele não pode aquilo. Então é um ser perfeito, né? Certo? Só que esse ser perfeito não existe. E a gente é levado ao erro como líder quando a gente vai neste caminho.
infelizmente, uma boa parte da literatura fala a respeito disso como esse líder super-homem, né? E atualmente, o que eu percebo, inclusive no campo, né, na vivência, é que quanto mais esse líder for real, Sim. expondo as suas fragilidades e os seus momentos, claro, ele não precisa descontar, né, as suas angústias na sua equipe, não é isso. Não. Mas é eventualmente expressar para a sua equipe, olha, pessoal, hoje eu não estou muito bem por causa disso, disso e disso, então a gente vai evitar este assunto, a gente vai conversar sobre isso na semana que vem. E está tudo certo, isso é humano. Claro. Né? Isso leva a humanidade para a discussão. E é ambiente de confiança. Hoje em dia isso está muito falado, né? Inclusive, a gente até tem Brené Brown, que fala muito sobre Mas pouco exercitado, né, André? vulnerabilidade, né? Mas então, pouco exercitado na prática, né? Lá no campo, né? A gente precisa exercitar muito isso, né? Porque quando eu mostro o meu lado humano, né? Eu crio empatia com o meu subordinado, né? E também eu ter essa confiança, eu estar bem para eu poder passar energia boa e eu ajudar o meu subordinado a se desenvolver é muito importante. Né? Mas para isso eu acho que tem que ter o autoconhecimento. Né? Tem que realmente se conhecer. Para entender quais são as minhas forças, onde estão as minhas fraquezas, o que eu tenho que trabalhar, né? O que eu sei que vai ser um gatilho para alguma emoção, para alguma coisa, para eu poder apoiar os outros parceiros, os liderados. Né? Então, quando eu tenho esse autoconhecimento, quando eu me entendo como ser humano e consigo compreender essas situações, eu também consigo depois apoiar as outras pessoas. Verdade, Zé. Um líder que se desenvolve, ele precisa ter compromisso com o autodesenvolvimento, né? Muito bem, Zé. Complementando aqui, Zé, esse assunto, como a modelagem de negócios e a estratégia ajudam nesse alinhamento estratégico entre as lideranças? Perfeito. Eu acho que a palavra ali, né, chave, eu acho que está justamente na pergunta, né? Alinhamento. Né? Então, quando eu vou fazer a construção desse planejamento, eu tenho que saber quem são as pessoas que eu vou trazer para isso. Eu tenho que saber escolher as pessoas que vão ajudar a contribuir para criar esse plano. Né? A partir do momento que as pessoas são escolhidas, elas se sentem parte da decisão. Né? Sim, e elas automaticamente se comprometem com aquilo. A gente vê muito isso, né, no trabalho que a gente faz, como as pessoas se sentem parte, né, no processo. Se sentem parte, se sentem valorizadas, Isso, se sentem realizadas de ter participado e construído junto. Estão totalmente alinhadas com isso. Né? Então, acho que realmente a palavra que é esse alinhamento, porque a partir disso, o que acontece? Eles são os multiplicadores dessa ideia dentro da companhia. Né? E isso causa o quê? Uma sinergia. Essa sinergia que faz movimentar tudo daí. Né? Então, assim, fazer um planejamento, né, com as pessoas certas, que se comprometem com aquilo que foi planejado. Então, eu desenhei todo o meu plano, né, alinhado com o meu modelo de negócio, né, sabendo quais são os meus recursos, quais são as minhas atividades-chave, qual é o meu produto, o meu serviço, como eu vou rentabilizar, quais são os meus custos, né? E desenhar um plano utilizando esse cenário. Né? E aí, com isso, essas pessoas, com essa sinergia, elas acabam movimentando. Né? E acabam transmitindo esse movimento para as outras áreas, para as outras pessoas. E aí, com isso, também eu consigo ganhar em otimização, né? De tempo, processo, dos recursos, alocando as pessoas certas nos lugares certos. Aqui, né, gente, o Zé está trazendo esse sentimento que a gente constrói na modelagem. No nosso primeiro podcast, nós exploramos um pouco das etapas, né? Então, de fato, nessa modelagem, nós vamos olhar para o plano de negócio,
nós vamos olhar para missão, visão, valores, nós vamos olhar para análise de cenário, nós vamos olhar para OKRs, e essas lideranças, elas precisam, de fato, vivenciar essa construção, a gente ter essa turma, as pessoas certas ou as lideranças certas nos lugares certos, é fundamental para que, de fato, todo mundo se sinta parte integrante dessa construção estratégica, dessa modelagem, e a gente, de fato, saia dessa construção com um sentimento, com uma visão compartilhada, e todo mundo também sabendo qual que é a sua parte e a da sua equipe para integrar ou para entregar esse quebra-cabeça montado, né, e atingir a visão. E aí com esse entendimento, né, do que eu tenho que fazer, quais são as minhas responsabilidades com aquele plano para atingir aquela meta, eu começo a olhar, será que o meu processo está eficiente? Será que para atingir aquilo ali eu não consigo alguma outra forma, uma outra rota de chegar mais rápido naquilo? Né? Será que eu não estou botando energia em atividades que consomem o meu dia a dia, mas não estão ligados diretamente ao meu objetivo? Né? Então, aí, claro, né, tem todo um desdobramento aí, né, que dá para trabalhar. E o bacana é que, trabalhando em equipe de lideranças, a gente consegue fazer um trabalho de cocriação, e mais cabeças pensam melhor do que cabeças individualmente, né, gente? Então, daí se faz esse exercício de fato, de superação, de o que nós, de fato, podemos melhorar em relação ao nosso estado atual hoje, né? Aonde é que nós podemos avançar, né? Onde é que as nossas equipes podem avançar? Onde é que nós podemos trabalhar de forma mais colaborativa, se ajudando dentro da cadeia de valor para transformar nossa visão no sonho do cliente, né? Bacana, muito bacana, Zé. Na sequência agora, né, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês dois, assim, quais os desafios que vocês enxergam e quais seriam os fatores críticos de sucesso da modelagem de negócio? Que o pode e não pode, o que a gente vê aí que se comete de falhas e erros com frequência, que a gente precisa tomar cuidado. Eu acho que, assim, falando um pouquinho de desafio, né, que a gente acompanha muito na prática, todo mundo ter o mesmo entendimento, né? Eu acho que ter o entendimento daquilo que se faz, ou do propósito daquilo que se faz, né, eu acho que é o principal desafio, assim, para conseguir colocar todo mundo na mesma página, né? Então, fazer com que as pessoas participem desde o início da jornada do planejamento é importante, porque ela vê essa criação desse propósito. Né? Então, esse é um grande desafio que eu vejo. Um outro desafio é que realmente a alta liderança esteja comprometida com o processo. Né? Então, acho que é um grande desafio também, porque apesar dos stakeholders, né, que estão ali patrocinando, né, de alguma forma aquele projeto, muitas vezes eles não entram no processo. E aí isso já faz toda uma quebra, né, da questão da confiança, da questão do comprometimento, da credibilidade daquele processo. E aí, fazendo uma analogia com o que o Ricardo trouxe sobre a casa, né? Daí não basta ser pai e mãe, né? Tem que participar, né? É isso mesmo. Tem que ir lá brincar com o filhote, tem que ir lá jogar futebol, tem que ir lá para a piscina com a filha, tem que ir lá acompanhar a aulinha de balé, né? É isso aí, a mesma coisa. Teve uma fala que o Pamplona usou no outro podcast lá, que era sobre o valor do tempo, né? E o valor o tempo que tu bota naquela atividade, né? Ele mostra o valor que aquilo tem. Que você dá para ele. Que você dá para ele, exatamente. Então, se eu como dono da empresa, eu como diretor, CEO, eu não boto um tempo em cima daquele processo, eu estou mostrando para as outras pessoas que eu não dou valor para aquilo. Então,
Eu acho que esses são, no meu ponto de vista, são dois desafios muito grandes que a gente encontra no dia a dia. Né? Todo mundo ter o mesmo entendimento do propósito. Verdade. E a alta direção estar realmente comprometida. Eu faria um complemento, José, muito boa a tua fala, mas eu faria um complemento a respeito do seguinte, também um ponto que eventualmente nós somos levados ao erro, né? Fazer com que uma equipe caminhe junta e na mesma direção, fazer com que todos tenham o mesmo entendimento a respeito do porquê nós estamos indo nesta direção, é fundamental e coberto de razão, está tudo certo. Mas, no entanto, na liderança, eventualmente, nós somos levados ao erro no sentido de entendermos que este alinhamento e este entendimento é a mesma coisa que todo mundo concordar com aquilo. E isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Por quê? Porque o processo de gestão de uma companhia, ele não é um processo necessariamente democrático. Boa parte das decisões de um negócio, eles podem ser colaborativos e democráticos de fato, e devem ser. Tudo aquilo que pode ser, deve ser. No entanto, há decisões estratégicas e técnicas de dentro do processo que é uma discricionalidade do líder principal, ou do CEO da companhia, ou do diretor daquela área, etc. Por quê? Porque no fim do dia, quem paga a conta daquele problema ou daquela sorte que aconteceu, ou daquele azar que aconteceu, sim, é aquele CEO ou aquele diretor. Sim. E, eventualmente, quando nós não conseguimos o consenso do time, né, no sentido de que todos tenham o mesmo convencimento de que aquele é o melhor caminho, sim, não importa, gente. Sim. Né? Importa que nós tenhamos o entendimento que esta é a decisão da companhia e que nós todos devemos remar na mesma direção. Porque senão nós teremos um grande problema, porque nós perderemos aquele ganha-pão que nós todos temos dentro daquele negócio. Então, eu queria destacar essa diferença, porque na liderança, eventualmente, a gente é induzido ao erro. Sim. E a gente vive um momento da humanidade que é muito difícil, né? Porque tem gente querendo discutir a força da gravidade, né? Quer soltar o negócio e dizer que não vai cair, né? Tem gente querendo discutir se a Terra é redonda ou não é, né? Tem gente querendo discutir se nós fomos para a Lua ou não fomos. Então, a gente vive um momento delicado a respeito disso. Sim. Então, como líder, não tem jeito. Tem decisão que não é democrática. Sim. Ela é autocrática. Sim. No entanto, isso não tira a energia de o líder dever trazer todo mundo para este entendimento, claro, e alinhamento da ação. Claro. Mas não é necessariamente concordar. Claro. Não é? E dá para conjugar muito bem isso na visão do que e do como. Muitas vezes o que ele está estabelecido pela alta direção, né, na visão, mas o como, a alta direção que empodera o líder, a equipe, né, vai contar com o líder e com a equipe para, de fato, encontrar os meios, usar da criatividade e de um ambiente com condições, né, colaborativo, né, co-criativo, para, de fato, construir e até surpreender, né, a visão da alta liderança. E assim, né, André, desenvolver a maturidade do time para que ele tenha condições de, eventualmente, exemplo, nós três aqui, quantas vezes nós discordamos, né, de uma orientação que nós mesmos queríamos dar para o nosso negócio. No entanto, nós sempre chegamos a um acordo operacional de para onde nós deveríamos ir. É essa a brincadeira. Né? É essa a brincadeira. Então, discordar não pode fazer inimigos por discordar, não pode criar atritos por discordar. A gente tem que chegar a um acordo operacional e dissolver aquele problema. Só isso. Muito ricos os pontos que o Zé e o Ricardo trouxeram em relação a valores, comprometimento, dedicação. Aqui uma contribuição que eu tenho visto com frequência, porque a gente normalmente quando faz isso, né, não faz isso somente em novos negócios, né? Não faz somente em startups, mas também faz
em negócios que já têm um certo tempo de vida. Então, a gente pinta ou faz a manutenção no barco andando, em condições adversas, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes, né, nas empresas pequenas e nas empresas médias, com equipes enxutas, né, a gente tem dificuldade de conciliar a gestão da melhoria, e a modelagem está na gestão da melhoria, com a gestão da rotina, né? Então, assim, né, o cachorro está correndo atrás do rabo, e aí tem dificuldade, né, de dar foco e de dedicar o tempo necessário para, de fato, participar de corpo e alma desse trabalho, né? Porque a gente está falando disso, participar de corpo e alma. Desafio também, né? Que eu vejo. E falando um pouquinho de fatores críticos, né, para o sucesso, um que eu identifico é conhecer o cliente. Né? Tu tem que conhecer quem é o teu cliente, tu tem que saber aonde ele está inserido, qual é o meio que ele está, qual que é aquela persona que está atrás do telefone, né? Aí a gente tem que saber para quê? Para a gente poder entender se o que a gente está propondo aqui vai resolver a dor dele. Né? Então a gente tem que ter esse entendimento de quem é o cliente para entender o que ele tá, qual é as dores dele, para a gente conseguir resolver a causa. Né? E aí num viés um pouco mais comercial é também eu saber como eu vou falar com esse cliente, como eu vou abordar ele, né? Qual é o tom de voz, qual é o tipo da linguagem que eu vou usar. Né? Então assim, o entendimento do cliente, de conhecer realmente quem é o teu cliente, eu vejo como um fator crítico de sucesso para essa jornada. Gente, devolver uma pergunta, e como conhecer o cliente? Como é que a gente faz isso? Qual é o exercício que a gente provoca o nosso cliente a conhecer o seu cliente? Então, acho que o principal fator primeiro, ter aproximação, né? Estar próximo do cliente, colher feedbacks do cliente, mapear quem que é esse cliente, fazendo identificação de personas, né, personagens, colocando ele dentro do cenário, do contexto, mas eu acho que a relação, o relacionamento que vai fazer você ter esse conhecimento. De fato, a gente tem que ter, como o Ricardo trouxe na parte estratégica, né, e na visão da cultura, valores. A gente tem que estimular valores em nós e nas nossas equipes. Nós também temos, como o Zé comentou, nós precisamos ter canais e ter processos, né? Então, eu fazendo esse exercício através dos canais, com os processos adequados e coletando a percepção do meu cliente potencial, que eu identifiquei lá no meu plano de negócios, quando eu comecei a minha jornada, né, e validando isso, né, porque isso não está escrito na pedra, nós temos que estar revisitando isso sempre. A gente vai aproveitando essa escutativa, né, com os nossos clientes, nos momentos da verdade do nosso desenvolvimento e entrega, e de fato usando isso como uma fonte valiosa de melhoria para nossa cadeia de valor, para transformar a experiência do cliente, transformar a satisfação do cliente, surpreender o cliente através desse exercício, que é onde a gente conjuga valores, conjuga visão, conjuga processos, conjuga habilidades das nossas equipes, habilidades da nossa liderança, e a gente, de fato, aí está fazendo com que a organização, né, seja esse sistema orgânico, vivo e simbiótico com o mercado e com o cliente. Queria fazer um complemento nessa visão geral, assim. Se nós conseguirmos, dentro do processo de liderança das companhias, né, fazermos com que o nosso time, principalmente o nível de gestão, o nível tático e o estratégico, principalmente, mas se pudermos levar isso a todo o time, melhor ainda. Se a gente conseguir fazer com que o time compreenda o poder da autogestão,
o poder do autoconhecimento, o poder do autoplanejamento, o poder da governança pessoal, da sua própria vida, eles certamente terão governança nos seus negócios, porque ninguém entrega o que não tem. Verdade. Se nós não conseguimos desenvolver esse conhecimento de si próprios nas nossas cabeças, que estão lá operando com os nossos negócios, eles não conseguem entregar porque isso não está dentro deles. Então, é como eu falo para o Giacomini nas nossas jornadas, quando a gente está facilitando jornadas estratégicas juntos, né? Eu comento com ele que o trabalho de modelagem estratégica, ele é um trabalho de desenvolvimento também, onde a gente trabalha dimensões de desenvolvimento de negócio, dimensões de desenvolvimento de liderança, dimensões de desenvolvimento de equipe, né? A gente precisa estar olhando essas coisas todas, porque a gente nunca sabe o nível de maturidade da empresa, né? Que a gente está trabalhando esse assunto, e quando a gente se depara com alguma limitação, a gente precisa tratar isso da forma adequada para que a empresa consiga avançar aquele fator crítico de sucesso, vencer, superar e, de fato, capturar valor desse exercício da modelagem. perfeito. E assim, André, como a gente está falando principalmente para o nosso público-alvo deste projeto, né, que é pequenas e médias empresas, startups, uma pequena empresa, uma startup, um pequeno negócio, ele não pode ter o peso de um grande negócio. Ele é um negócio enxuto, ele é diferente. Sim. Certo? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Nós todos estamos na mesma tempestade, mas em embarcações completamente diferentes. Então tem um cara que está lá navegando com um baita de um navio gigante, pega a tempestade, e as tempestades às vezes nem chacoalham o cara direito, né? Sim. Mas para minha startup, meu Deus, eu morri aqui no meio do caminho. Certo? Então, nós quando fazemos o nosso planejamento estratégico, quando exercitamos esse modelo, a gente tem muito essa consciência. E é importante desenvolver na liderança esta consciência também. Porque eventualmente a gente, lá numa pequena empresa, contrata um líder, né, de uma empresa grande, etc., eventualmente com a expectativa de que ele de fato traga a estruturação e etc., e eventualmente o sujeito quer descer um processo da NASA em cima do negócio que é minúsculo. Né? Tem 5 pessoas trabalhando lá e o cara quer descer um processo com 50 níveis. Não aí faz não sentido, dá, né? né, Tem que gente? ser simples, né? Tem que ser enxuto. Tem que ser enxuto. Né? E acho que esse pensamento também é importante. E por último, assim, apenas também completando, essa visão da liderança da alta direção, né? dos sócios. Assim, o desenvolvimento do sócio é um agente fundamental para que o sócio de fato, para que o negócio de fato evolua. Nenhum negócio será maior do que o seu líder. Eventualmente a gente descobre que a gente limita o nosso negócio. Eventualmente a gente, juntos com o cliente, descobre que o cliente está limitando aquele negócio. Que bom quando a gente consegue perceber. Que bom quando a gente desenvolve essa consciência, porque daí a gente pode evoluir. O problema é o sujeito que acha que sabe tudo. Verdade. E nós nunca sabemos tudo. Né? Ninguém sabe tudo. Não é real. Não é real, é verdade. E é isso, gente, de minha parte. Essa questão que o Ricardo trouxe do tamanho da empresa, a gente importa bastante. E a gente enfrenta casos, né, onde a gente tem que fazer todo esse exercício com vários níveis de liderança, mas nós também temos bastante experiência de ajudar um empreendedor, presa, único, e ser o sparring, fazer de fato a trocação que precisa para que ele consiga, através do exercício da modelagem, evoluir, amadurecer o caminho das pedras do pequeno negócio dele, e de fato isso é muito, muito bacana e muito realizador quando ele se dá essa oportunidade e se dá esse tempo e faz esse exercício e amadurece a sua visão e, de fato, vê se a sua ideia, o seu negócio para de pé, né? E se vai se sustentar. Então, isso é bacana. A gente já teve experiência de fazer isso com muitas pessoas
que estavam querendo iniciar um negócio e vinham a nós se orientar, né? E foi bem dentro dessa visão que a gente construiu a nossa solução, né? Uma solução de modelagem estratégica ágil para atender o pequeno e o médio empreendedor. Eu agora gostaria de convidar o nosso gestor de projetos, o Maurício, para ele explanar um pouco mais sobre como essa solução está desenhada e a gente trocar um pouco mais de percepções a respeito de como a gente pode ajudar a agregar valor aí dos pequenos e médios negócios. Tá certo. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui, né? E falar do patrocinador desse podcast, né? Porque o produto da Pamplona Digital é o que faz nós estarmos aqui essa noite e com certeza ele é o nosso patrocinador do dia. Então, eu estou aqui para falar da Jornada do Planejamento Estratégico Ágil, que é um lançamento que a Pamplona Digital, que também é um lançamento da Pamplona Associados. A Pamplona Digital é uma ação voltada para o mundo digital, para que a gente possa levar o conhecimento desses 3 feras aqui para mais pessoas. E a primeira materialização desse sonho, que é a Pamplona Digital, é o produto Jornada do Planejamento Estratégico Ágil, onde a gente condensou anos de experiência desses 3 em uma metodologia com ferramentas tradicionais e ferramentas ágeis, aonde você, empreendedor médio, pequeno empreendedor, startup, vai conseguir, com uma metodologia desenvolvida por esses 3, trazer à luz, né, gestar e trazer à luz um planejamento estratégico para o seu negócio, que você vai conseguir entender todo o porquê daquelas palavras estarem ali, daquele desenvolvimento que foi feito, porque a gente vai te dar, além da metodologia, conteúdos para você poder se capacitar, e além de que nós não somos um curso, né? A nossa ideia aqui é que a gente não vai simplesmente pegar um amontoado de conteúdo e jogar para cima do nosso cliente, onde ele vai muitas vezes pegar aquele conteúdo, absorver e não vai botar em prática, né? Essa foi uma preocupação nossa, né, de transformar esse produto em algo muito diferenciado e prático, né? Prático. Eu acho que esse é o nosso principal mote. Uma experiência mais agradável. É isso. E porque assim, a gente não quer que ele seja só você só absorva um conteúdo e não utilize. Então, além disso, para te ajudar, o que é o diferencial do nosso produto é a mentoria, né? Você vai ter encontros com os mentores da nossa empresa, que ele vai te ajudar, te direcionar para que você faça o seu planejamento e no final você tenha o plano pronto e saiba aplicar no seu negócio. Eu acho que esse a jornada é essa, né? Se capacitar, colocar em prática com a ajuda do mentor e depois ter o plano claro e bem objetivo para o seu negócio decolar e avançar em outras áreas, né? Outras áreas do negócio. Muito bacana. Concretizando o nosso sonho de ter um produto digital no ar e fazendo as coisas acontecer. É verdade. Um diferencial importante que eu gostaria de destacar nessa jornada, pessoal, é que fazer o planejamento estratégico é desenvolver uma cultura, um entendimento e uma inteligência de planejamento. E é isso que o nosso produto se presta a fazer. E escrever um planejamento já não é tão simples assim, mas é muito mais simples do que executá-lo. Então, eu só vou conseguir executar esse planejamento a partir do desenvolvimento dessa cultura e dessa rotina de desenvolvimento do planejamento, né? Dessa rotina de executar o planejamento. E tudo isso faz parte aí dessa nossa jornada do planejamento estratégico. Vai ser um prazer receber vocês nesse nosso produto e atendê-los com esse nosso jeito de acolher os nossos clientes. É isso aí. Então, a jornada do planejamento estratégico, a gente quer transformar o seu negócio, né? Esse é o nosso objetivo, te capacitar. Eu já expliquei que a gente não é o curso, né? A gente é uma mentoria que vai te trazer um método e te ajudar no passo a passo desse plano com encontros 1 a 1,
né? Não mentoria em grupo, mas um encontro dedicado ao seu negócio. Isso, individualizado, né? personalizado. Por isso até que nossas vagas são limitadas. A gente ouve isso muito, né, nos produtos digitais, na internet, né? Que as vagas limitadas e tal, mas aquele papo de escassez, né? Mas no nosso caso, realmente é limitado porque a gente precisa dar foco 1 a 1 para esse nosso cliente. Então, não dá para ter um grande volume e com certeza vale muito cada minuto que você tiver com o mentor para te auxiliar ali nessa jornada. Tá? Ela é 100% online, né? Você vai conseguir acessar os conteúdos por uma plataforma digital e ter o contato direto com o mentor também. Os mentores eu acho que vocês já conhecem um pouquinho, né? Já falaram bastante hoje aí, o Ricardo, o André e o José. A Pamplona Digital quer capacitar você, empreendedor, a se adaptar às mudanças do mercado, a evoluir e a crescer. Esse é o nosso principal negócio. E eu gostei muito de uma frase que o José falou e eu repito ela. O objetivo da Pamplona Digital é reduzir a mortalidade das empresas. Pequenos e médios negócios morrem muito rápido, né? Acho que até em 5 anos, né? A maioria deles se extinguem. Então, pior ainda. Então a gente quer reduzir isso. E com um plano estratégico você vai conseguir, com certeza, se diferenciar da média, né? E passar por esse tempo de fogo, aí, esse batismo de fogo nesses primeiros anos. Né? O nosso produto poderia tranquilamente ter um custo aí de R$8.000, tranquilamente. A gente está hoje comercializando ele a R$3.497, parcelado. Consegue fazer uma negociação boa, né? A gente consegue trabalhar isso. Porém, como é nosso lançamento, a gente quer trazer bastante público para o nosso produto. A gente tem um cupom de desconto que logo vai ele vai logo se extinguir, então aproveitem logo. Até esse preço de 3.497 já é um preço já reduzido. Ainda assim, a gente coloca 50% de desconto para você aproveitar e entrar conosco agora, como uma espécie de membro fundador aqui da Pamplona Digital. E eu acho que é muito boa essa troca, né? Você está apostando no nosso novo produto e a gente retribui isso com um custo realmente, se for comparar com qualquer tipo de produto parecido, realmente é ínfimo, ok? Então esse é o nosso trabalho. Se tiverem dúvidas, podem entrar em contato conosco, a gente está disponível. Só entrar pelo QR Code ou no link na descrição, vai ter ali a landing page, você vai conseguir nossos contatos e vai conseguir também conhecer um pouquinho mais do produto. Tá? Ficamos à disposição aí para qualquer dúvida. Bacana, Maurício. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Estamos chegando ao final do nosso podcast hoje, gente. Eu queria agradecer a participação dos nossos diretores, Jacomini, Pamplona, agradecer a participação do nosso cinegrafista, o Henrique, do nosso gestor de projetos, Maurício, e quero reforçar aqui que o propósito do nosso canal é promover conteúdo de qualidade em governança, alta performance e gestão de projetos. Por favor, gente, se vocês curtem o nosso conteúdo, se inscrevam no nosso canal, nos curtam também nas redes sociais, nos sigam nas redes sociais. E muito obrigado e aquele abraço. Boa noite. Boa noite.